surpreendeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele zela por tua palavra. Já prepara o coração pra Deus contemplar essa linda obra que ele começou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar, no seu tempo e na sua hora ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que ele nunca houve, não haverá. É fiel pra terminar, no seu tempo e na sua hora ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Confirmos, confia no Senhor. Ele é fiel. Nosso querido Jean vai orar pelo dízimo e pelo preleitor dessa noite, pelo Rafael. Cumprimento a igreja com a graça e a paz. Com a permissão dos pastores, peço que os irmãos se continuem de pé. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, que estás nos céus e também em nossos corações, diante da sua presença, ó Deus, queremos te agradecer por cada dizimista, por cada ofertante, ó Deus, que dizimou e ofertou, ó Deus. Pai, aqueles que não puderam, ó Deus, que só possa abençoar a cada vida, a cada família, ó Deus, suprindo cada necessidade, ó Deus. Tudo para a honra, glória e louvor do teu nome, ó Deus. É o que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, aqui, né, Senhor, querendo te agradecer, ó Deus, pela vida do nosso irmão Rafael, ó Deus, a qual se disponibilizou, ó Deus, para falar da tua palavra, ó Deus. Pai, continue abençoando ele, ó Deus, como um canal de bênção, como instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Toma ele, ó Deus, toma a família dele, ó Deus, nas tuas mãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Queira se assentar. Você já sentiu Deus aqui? Deus é bom demais, né? O povo dele se reúne e ele fala: eu vou lá visitar o meu povo. Glórias ao nome do Senhor. Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Eu ia pregar 1 Samuel capítulo 6, mas o HD mudou. Aleluia. Enquanto você procura, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, revendo esta igreja tão abençoada e abençoadora. Irmãos tão queridos para mim e para a minha casa.
Que Deus abençoe vocês ricamente. Ao pastor Sérgio, queridão, muito obrigado mais uma vez por confiar. Amém? A toda a sua família. A sua esposa está com raiva de mim por causa daquele dia lá não, né? Até meia-noite lá na porta de casa conversando, e a esposa dele ligando lá, doida atrás dele. Eu cheguei, eu entrei dentro de casa, minha esposa, meu bem, não faz isso não. A esposa do pastor desesperada. O Wellington acalmou, graças a Deus. Pastor Wellington, muito obrigado, filhão. Deus abençoe, amém? E a toda essa igreja. Capítulo 7 de 2 Crônicas dos Reis de Israel diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Versículo 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E você diz amém. Fala comigo assim: preparando a casa. Oxe. Fala, preparando a casa para viver o sobrenatural. Vocês querem viver o sobrenatural de Deus? Irmãos, Salomão, todos nós sabemos um pouco, né? Não na profundidade, mas um pouco, sobre a vida desse homem, esse rei Salomão, o rei que a vida pessoal dele foi contraditória, porque ele começa bem e termina mal, e ele mesmo escreve: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Ele mesmo escreve. E ele começa bem e termina mal. Salomão foi o homem da sabedoria, e de tabela ele pediu a Deus sabedoria, e de tabela Deus acrescenta para ele riquezas. Riquezas tamanhas que não houve na história de Israel nenhum rei tão rico e tão próspero como o rei Salomão. Salomão, filho de Davi, brota no coração do pai dele, o Davi, construir uma casa para Deus. Davi era um homem de guerra. Davi era um rei que foi chamado por Deus para guerrear. E brota no coração dele um desejo de construir uma casa para Deus. Porque até então, a arca do Senhor estava em tendas. Então, Davi decide construir uma casa, um local, um ambiente fixo para Deus. E ele chama o profeta Natã e expõe para Natã esse seu desejo. E Natã, que era muito amigo de Davi, Natã foi o profeta que substituiu o profeta Samuel. Natã era muito amigo de Davi, e Natã, creio eu que movido por um senso de amizade, disse para Davi: Deus te abençoe, vai lá e faz, porque Deus é contigo. E Natã foi embora. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, o Senhor aparece para Natã e diz: Natã, quem foi que te autorizou a dizer para Davi para construir o templo para mim, a casa para mim? Eu chamei Davi para a guerra. Por quê? No reino dos céus, o reino de Deus funciona assim: se você foi chamado para a guerra, vai para a guerra. Davi, ele foi chamado para... No dia em que ele deixou de guerrear, ele caiu. Ele foi chamado para a guerra. No dia que tinha guerra e ele deixou de ir para a guerra, ele caiu.
Por quê? Porque ele não estava exercendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Só que Deus, através do ministério de Natã volta lá, vai consertar o que fez. E Natã fala para Davi assim, olha, é o seguinte, você não está autorizado a construir a casa. Porém, Deus vai te dar a oportunidade de você fazer duas coisas. Primeiro, você fazer o desenho, a planta da casa. Segundo, você arrecadar, ajuntar os recursos para a construção da casa. Mas você, Davi, não vai construir. Quem vai construir é o seu filho, Salomão. E a Bíblia vai dizer que Davi já estava velho, Davi morre, antes dele morrer, ele passa o trono, o reinado para Salomão e morre. E Salomão agora assume o reino com a tarefa de construir a casa, o templo para Deus. E é interessante que enquanto o pai dele, Davi, era o rei de guerra, Salomão foi o único reinado, o único rei de Israel que desfrutou uma absoluta paz. Salomão não guerreou com ninguém. Você não vê Salomão fazendo guerra com ninguém. Por quê? Porque Salomão tinha a função de construir o templo, de construir a casa para Deus. Então, enquanto o pai dele se ocupou em guerras, ele vai se ocupar, o seu reinado, em construir a casa para Deus. Então, essa era a função de Salomão. Por isso que Deus deu paz no seu reinado. Então, o livro de 1 Crônicas, os primeiros 7 capítulos do livro de 2 Crônicas, melhor dizendo, a gente enxerga essa dinâmica, esse começo vamos chamar de o ministério de Salomão. Você enxerga aqui o começo do ministério de Salomão. Lembrando, ele foi chamado, ele foi estabelecido por Deus para a construção da casa. Então, volta aí, se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu aconselho isso, volta no capítulo 1 de 2 Crônicas, onde começa aqui o ministério, a função de Salomão. Olhe para mim, a Bíblia vai dizer que após Salomão ele assumir o reino, então ele vai iniciar essa grande obra, esse grande empreendimento, que era a construção do templo. Só que existe uma coisa muito interessante que Salomão faz, antes de construir para Deus o templo, a casa de Deus, ele faz um trajeto muito interessante. Por quê? Tudo indica aqui que Salomão estava em Jerusalém, propriamente dito em Sião, a cidade do grande rei, a cidade de Davi. Salomão estava em Jerusalém. E ele vai começar, ele vai dar início àquela grande obra, aquele grande empreendimento que era construir a casa de Deus, o templo para Deus. E é interessante que essa trajetória que ele faz aqui, preste atenção. O que Davi fez? Davi, quando a arca estava lá em Kiriat Jearim, Davi vai lá em Kiriat Jearim, e ele traz a arca, e deixa a arca em Sião, na tenda de Davi. Então, Davi tinha uma tenda. Onde? Em Jerusalém, que estava a arca do Senhor, com os utensílios sagrados do tabernáculo. Então, isso tudo está onde? Está em Jerusalém. Salomão, provavelmente, ele estava onde? Em Jerusalém. Só que antes de Salomão começar a obra, começar a construção, olha o versículo 3 aí. Olha o que Salomão vai fazer. Versículo 3. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que está em Gibeon, ou Gibeão,
porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Versículo 4. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que lhe preparara, porque lhe tinha armado uma tenda em Jerusalém. Preste atenção. Salomão está em Jerusalém. A arca está em Jerusalém. A tenda de Davi está em Jerusalém. Só que Salomão sai de Jerusalém e ele vai no Monte Gibeon. Gibeon significa colinas, montes. E ele vai lá em Gibeon. Para quê? Porque lá, o texto vai dizer que lá em Gibeon estava a tenda de Moisés. Estava o tabernáculo de Moisés, que Moisés construiu no deserto. Então, a trajetória de Salomão aqui é interessante. Por quê? Porque ele poderia construir o templo a partir de Jerusalém mesmo, Wagner. Só que ele não faz isso. Ele volta lá em Gibeão, onde estava a tenda de Moisés, o tabernáculo. Ele volta lá. Para que Salomão volta lá? O trajeto de Salomão, que eu acho muito interessante, que o quê? Ele poderia, a partir de Jerusalém, simplesmente começar a obra, o templo. Mas ele volta lá em Gibeão, porque lá estava onde tudo começou, aquilo que representava o começo de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. Por quê? Porque tudo começou onde? No tabernáculo, no deserto. Sacrifícios começou lá, a expiação começou lá. Deus desce no monte, onde? No deserto. No deserto, tudo começou lá. Aí Salomão, para começar a construir alguma coisa para Deus, é como se ele estivesse pensando assim: olha, deixa eu voltar na minha origem. Lá vai. Deixa eu voltar na minha origem. Deixa eu voltar onde tudo começou. Deixa eu voltar ao meu ponto de referência. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Nós vivemos em uma geração, irmãos. Se você conversar, como eu, graças a Deus, conheço muita gente, muitos pastores, de tudo enquanto é linha cristã que você imaginar. Se você conversar desde os mais reformados possíveis, até os mais neopentecostal que existe, todos eles vão dizer a mesma coisa: nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Tem alguém aqui que precisa? Ai, comecei a arrepiar aqui, hein? Ó. Todos nós sabemos que nós precisamos de um avivamento. Porém, ninguém quer voltar às origens. Nós precisamos de um avivamento, só que nós não queremos voltar às nossas origens. Nós não queremos voltar onde tudo começou. Nós não queremos voltar aos nossos pontos de referência, Wellington. Só que o Espírito Santo está falando nessa noite. Está querendo viver o sobrenatural. Volta às origens. Ai. Volta. Não custa nada voltar. O Jeremias, Lamentações capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que não tem sucedido. Considere e olha para nossa própria vergonha. Nossa herança passou a estranhos. Nossas casas a estrangeiros. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. Nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha.
nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados, não temos descanso. Ao Egito e à Síria submetemos em busca de pão. Nossos pais pecaram, já não existem mais, e nós levamos suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos arranque das suas mãos. Com o perigo de nossas vidas obtemos o nosso pão. Por causa da espada do deserto, nossa pele está abrasada como um forno. Por causa do ardor da fome, forçam as mulheres em Sião e as virgens na cidade de Judá com as suas mãos enforcaram os príncipes. Os velhos já não são reverenciados. Aí ele termina dizendo assim: mas tu, Senhor, subsiste para sempre, e o teu trono de geração em geração renova os nossos dias como antes. É como antes. Volta às origens. Segunda coisa que ele vai fazer aqui. Quando ele chega lá, está no versículos 5 e 6. Ele vai buscar o altar de bronze, o altar de cobre. E no versículo 6, a Bíblia vai dizer que em apenas um dia, Salomão oferece 1000 holocaustos ao Senhor. Holocausto é animal morto e queimado. 1000 holocaustos ao Senhor. Olha o trajeto. Ele está em Jerusalém, a tenda de Davi em Jerusalém, a arca do Senhor em Jerusalém. Só que ele volta lá na tenda de Moisés, lá onde tudo começou. Ponto de referência. E ele vai fazer o quê? Está aí. Ele vai sacrificar ao Senhor. Tem sacrifício aí? Tem sacrifício. Rafael, não estou vendo nenhum gado aqui. Não estou vendo nenhum touro. Não estou vendo nenhuma pombinha aqui. Cadê, Rafael? Cadê o sacrifício? Cadê esse sacrifício aí que vocês ficam falando que quando a gente entrar aqui dentro a gente tem que vir oferecer ao Senhor sacrifício? Cadê o sacrifício? O Paulo vai dizer para nós esse sacrifício, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, porém, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Ai. Cadê o sacrifício de Deus aqui nessa noite? Vieram. Os sacrifícios de Deus entraram por essa porta aqui nessa noite. Ai. É interessante que no versículo 7 do capítulo 1, o texto vai dizer assim, ó. Versículo 7 do capítulo 1. Vai dizer assim: e naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Salomão. Ó. Depois de oferecer 1000 holocaustos ao Senhor, onde tudo começou, o texto vai dizer: e naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Salomão. E quando o Senhor aparece, olha a pergunta do Senhor. Olha a proposta do Senhor para Salomão. Pede-me o que tu quiseres. Eu fico pensando, olha aqui para mim. Olha aqui. Varão, Anderson, né? Eu fico pensando, o Rafael lá. Deus chegando para o Rafael, irmã, diz assim: pede o que quiseres. Hein, pastor? Você já imaginou? Deus chegar para você e pede o que você quiser. Hã? Terceira coisa que aconteceu em Gibeão, sabe o que é? Salomão foi testado. Porque olha para mim. Todo aquele que vive, que está na procura de viver o sobrenatural de Deus, ele é
testado. É testado. Olha aqui, Deus não usa ninguém sem antes testar. Na linguagem pentecostal, passar pela prova. Não, Deus não usa ninguém sem antes testar. Aí Deus vai testar ele. Pede o que você quiser. Aí Salomão falou, Senhor, o povo é seu, o povo é muito grande, eu não sou ninguém, Senhor. Me dê uma coisa, o quê? Eu quero sabedoria para guiar. Olha o tamanho desse rebanho, que é seu, não é meu, não é, isso é seu, esse povo é seu. Me dê sabedoria para me guiar esse povo. Aí Deus olhou para mim e falou, é sabedoria que você quer? É, ok, eu vou te dar sabedoria. E mais, porque você não me pediu ouro, nem prata, nem riqueza, nem vitória, eu vou acrescentar tudo isso para você. Aí, no capítulo 2, Salomão vai começar a obra. Capítulo 2 e capítulo 3 é a detalhação do começo da obra, ele fazendo a obra. No capítulo 5, ele conclui a obra. Então, ele volta lá, no Monte Gibeão, nas referências, ele oferece sacrifício de louvor, Deus testa o coração dele, Deus prova o coração dele. Capítulo 2, 3 e 4, ele vai construir o templo. No capítulo 5, versículo 1, ele termina, ele conclui o templo. Fala comigo, ele concluiu o templo. E ele vai ensinar para nós, a partir do capítulo 5, ele vai ensinar para nós algumas lições sobre como preparar o ambiente para o sobrenatural de Deus. Algumas lições aqui, a partir do capítulo 5. Fala comigo, o templo está pronto? Está tudo preparado. Então, preste atenção. Terminou a obra. A obra, irmãos, o templo, tinha muito ouro, tinha muita prata, era muito grande, era lindo, muito lindo o templo. A estrutura dele, digamos assim, era perfeito, na linguagem humana, era perfeito o templo. Só tinha um detalhe. Pergunta para mim o quê? Fala comigo, o quê? Preste atenção. O templo estava pronto, capítulo 5. Estava tudo certo, porém, olha o versículo, capítulo 5, olha o versículo 5. E fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Olha aqui para mim, olha aqui. Final do capítulo 4, o templo está preparado. Acabou a obra. Está construído. Porém, no capítulo 5, o templo está vazio. Vou repetir. Está tudo pronto, está tudo preparado, tem muito ouro, tem muita prata, tem muita madeira que foi extraída lá das terras do rei de Tiro. Muita madeira, muito ouro, muita prata, muito grande, muito bonito, porém estava vazio. E não adianta muita coisa. Oh, meu Jesus. Pastor, vocês não adianta muita coisa. Não adianta muita coisa, o negócio está muito bonito. Está cheio de ouro, adornado. Não adianta muito se tiver vazio. Aí o Salomão falou, tá, mas agora acabamos tudo, a obra está pronta. Mas está vazio. Vamos procurar colocar coisas aí dentro. Oh, meu Jesus. Vamos
colocar coisas aí dentro, porque está vazio. E qual é a primeira coisa, Wagner, que Salomão vai buscar para colocar dentro do templo? Olha a primeira frase do versículo 5. E fizeram subir a arca. Escuta, aqui. A arca é símbolo do quê? Do quê? Final do capítulo 4. Terminamos tudo. Tá tudo bonitinho. Só que tá faltando a arca. Tá faltando a presença. E um templo grande, suntuoso, bonito desse jeito, mas sem a presença não adianta nada. Porque o que realmente importa é a presença. Ai. Não adianta nada, pastor. Se tá bonito demais, mas se tiver faltando a presença, não vai, não funciona, não adianta nada. Aí Salomão diz: acabei tudo, vou lá buscar a presença. Vão lá buscar, olha aqui para mim, escuta. Tecnologia nós temos demais. Recurso nós temos com sobra. Você já viu irmão? Eu paro para conversar com meu pai sobre naquele tempo, como que era, irmão, como que era evangelizar lá no interior de Minas Gerais, há 40 e tantos anos atrás, como é que era para evangelizar lá, irmãos? E ele passando, ele conta, ele e os irmãos da igreja passando com a caixinha de som para fazer culto em frente à igreja católica, que era a única praça da cidade que havia, era em frente à igreja, e o pessoal lá jogando ovo neles, jogando pedra neles. Nessa brincadeira já está quase 80 anos que o ministério está lá. E grande demais. Porque o que eles tinham antes que nós estamos perdendo? Eles tinham a presença. Não tinha tecnologia, não tinha nem letra. Mas tinha a presença de Deus. Presença. Fala comigo, presença. De novo, presença. Agora disfarça. Deixa o pastor Sérgio nem o pastor Hélio ver, não. Pergunta para o seu irmão, tem presença aí? Pergunta ele. Baixinho, tem presença aí? Hã? Tem presença? Os pregadores dessa casa pregam com a presença? Os cantores dessa casa cantam com a presença? O mundo não quer saber do quanto nós falamos bonito, gente. O mundo não quer saber do quanto a nossa roupinha é legal. O mundo não quer saber se o nosso terno é Armani. O mundo quer olhar para nós e ele quer ver a presença. 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 A presença muda o ambiente. Ela está aqui. Sinta. Deleita na presença. Receba a presença. Se alegra na presença. Glorifica Ele com a presença. Presença.
perca tudo, irmão, mas não perca a presença. Perca qualquer coisa, mas não perca a presença. Não troque bem-estar pela presença. Não faça isso. Não faça isso. Não troque o vil metal pela presença. Não faça isso. O que realmente importa é a presença de Deus. Presença. Presença. Então a primeira coisa que ele vai buscar. Fala comigo, presença. De novo, presença. Segunda coisa. Ó. Quem sabe me dizer quem foi que instituiu a música como instrumento de adoração no culto? Quem foi? Quem lembra? Davi, pai de Salomão. 1 Crônicas, capítulo 25. Foi Davi que instituiu a música, o louvor, no ambiente de culto. Até então, o que havia no culto do deserto? Digamos assim. Havia muito sacrifício, era sacrifício. Sacrifício, muito animal morto, incenso, sangue. Muito sacrifício. Davi foi o homem que ele instituiu o louvor como coparticipante do culto. Foi ele. Olha o versículo 13, capítulo 5 de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Salomão vai lá e busca a arca com os utensílios, prepara tudo, tá tudo certo. Aí ele vai começar o culto. Versículo 13, vai dizer: e aconteceu o quê? Na minha versão, e aconteceu o quê? Quando eles, os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e engrandeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ponto e vírgula. Ponto. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Fala comigo assim: música, louvor, louvor, música. Quem sabe me dizer a diferença entre música e louvor? Louvor é um elogio. A diferença de música para louvor. Eu vou cantar uma música aqui para você. Rafael, você vai cantar uma música? Vou cantar. Eu vou cantar aqui nesse púlpito, porque eu já vi cantando em vários púlpitos por aí. Olha a música, fala comigo, música. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. A outra música, música. Campeão, vencedor, Deus te dá asa, faz o seu voo. Música. E agora louvor. Louvor. O Paulo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Louvor. A Ele a glória, a Ele a glória. Louvor.
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu louvor. Você está cantando os atributos dele. Você está expressando aquilo que ele é, aquilo que ele tem e aquilo que ele fez e faz por nós. Aí a Bíblia vai dizer, versículo 5, capítulo 5, versículo 13. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam a trombeta e cantavam para fazer ouvir a sua voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombeta, símbolo e outros instrumentos musicais, louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, versículo 14, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Então, quando o povo aqui, irmão, esse povo aqui, atingiu de forma uníssona esse ambiente do louvor no qual Deus habita. Aí Deus falou assim, nuvem. Você lembra a nuvem? Você lembra a nuvem lá do Moisés, lá do tabernáculo? A inauguração do tabernáculo, a nuvem desceu. No monte a nuvem desceu. Lembra da nuvem? Eu imagino Deus, irmão, lá de cima, olhando. E o povo lá, os levitas, louvando, não cantando, não fazendo música, entoando ao Senhor louvor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Aí o nosso Deus, como o pastor Wellington leu aqui, assentado no trono, no globo da terra, nuvem, vai. Olha aqui. O sacerdote estava tudo fazendo culto dentro do templo. Está lá dentro, ministrando. Aí, eu imagino a nuvem de Deus. Um cai para cá, outro cai para... Estou falando de sacerdote, irmãos. Falando de sacerdote. Os homens, eles eram... Pastor, é mestre, sabe muito bem disso. Eles eram equipados para servir o templo. Toda a indumentária, a roupa, tinha tudo que ficar no lugar certinho. A mitra, o peitoral, tudo certinho para eles ministrar as coisas sagradas, certo? Aí eu imagino, a glória de Deus, um cai para lá, o outro cai para cá, o outro cai ali. Aí o texto diz assim, e não podiam ficar de pé. Se eles não podiam ficar de pé, quer dizer que alguém tentou. Eu fico imaginando alguém tentando levantar lá. Não dá. O quê? O peso da glória caiu. E quem é que consegue ficar de pé quando o peso da glória dele desce? Quem? Fala para mim, quem? Fala com seu irmão aí. Louva mais e canta menos. Fala com ele aí. Louva mais e canta menos. Sabe por que irmão? Aqui, graças a Deus, aqui, sempre quando eu venho aqui, o ambiente é esse ambiente espiritual, irmão. Mas, pastor Sérgio, a gente vai em algum lugar por aí, irmão? Principalmente quando é o tal do congresso. Quando chama a gente para falar em congresso ou festa. Você está vendo que a pessoa pega esse trem aqui, sobe no altar para apresentar uma música. Aí canta, e nada. Agora quem louva é diferente. Parece que ele carrega a arca nas costas. E é interessante, a igreja sente. Eu estou falando noiva que é noiva do cordeiro, tá? A noiva que é noiva sente. Sente quem está com a presença.
Sente quem está louvando. Só para não esquecer. Só para não esquecer. Fala de novo aí. Canta menos e louva mais. Fala aí. Para não esquecer. Terceira coisa que Salomão vai fazer. Ok. Rafael, uma maravilha. Maravilha. A casa está pronta. A arca e os demais utensílios já estão dentro do templo. Os levitas cantando, louvando ao Senhor, entoando louvores ao Senhor. E a nuvem da glória está no lugar. Os sacerdotes, ninguém consegue ministrar porque a nuvem está no lugar. Então tá bom, Rafael. Acabou, a gente não precisa de mais nada. Salomão vai ensinar para mim que não tá bom não. Tá bom não. Por quê, irmão? O outro problema dessa nossa geração. A nossa geração, ela acostumou com a água no pé. Lembra lá do Ezequiel? Do rio? Ezequiel, a água está no pé. Ezequiel, vai. Aí ele foi no joelho. Vai, nos lombos. Vai, não tem como mais, teve que nadar. Nós acostumamos com a água no pé. Tá bom aqui, Jesus. O senhor já me salvou, o senhor já me batizou com o Espírito. Tá bom demais. Eu falo línguas já na igreja, eu prego, eu canto. Tá bom demais. Água no pé. Porque o que Deus tem para nós, irmão, é infinitamente mais. É muito mais do que isso, gente. Ô, Salomão, tá bom. A nuvem já desceu, tá tudo resolvido, tá certo entre nós. Meu Deus, 15 minutos. Tá tudo certo. Aí Salomão vai, não. O que ele vai fazer, Rafael? Olha o versículo, a partir do capítulo 6. A partir do capítulo 6. Versículo 1. Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para a morada e um lugar para a tua eterna habitação. Versículo 3. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. Versículo 4. E ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, fala comigo, que falou pela sua boca. Versículo 8. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, fala comigo, porém o Senhor disse. Versículo 10. Assim confirmou a sua palavra que falou, fala comigo, assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou. Versículo 4. Salomão falando com o povo. O Senhor falou para o meu pai. Versículo 8. O Senhor falou. Versículo 10. O Senhor falou. Deixa eu explicar isso aqui. Olha aqui. O povo assentado. A lógica foi isso aqui, irmãos. Salomão está aqui. Ó. Templo. Salomão aqui. A nuvem desceu. O sacerdote podia ficar de pé. Aí Salomão vira. Abençoa o povo. E ele vai fazer o quê? Fala comigo, pregar. Fala comigo, pregar. Porque pregar é isso. O que Salomão vai fazer aqui? Ele vai passar para o povo o que o Senhor disse. Irmã Rosa, pregação é isso. Pregação é você pegar o povo assentado aí, te ouvindo, e você passar para o povo o que o Senhor já falou. Não precisa acrescentar nada. Não. Escuta. O pavão não precisa de ser enfeitado. Ele já é bonito por natureza. É só passar para o povo o que o Senhor disse. Ele vai pregar. Por quê? Porque o templo já está pronto, a arca está lá dentro, a nuvem desceu, a música já está, o pau está quebrando com a música, com louvor, só que está faltando palavra. Aí Salomão fala, opa, peraí, deixa eu pregar.
Porque aqui. Avivamento sem palavra é bagunça. Avivamento sem Bíblia é movimento. Eu não sei vocês não, mas eu estou cansado de movimento, gente. É muito movimento, é muita bagunça. E eu estou orando a Deus pedindo, Senhor, manda o avivamento. A oração do Billy Graham. Quando o Billy Graham era um seminarista, ele foi visitar lá onde hoje é um museu, lá onde era a casa de John Wesley. A história fala que ele foi lá onde o John Wesley estava e ajoelhou lá. Aí o reitor da universidade, após fazer o tour pela casa lá de John Wesley, reuniu todo mundo para ir embora. Quando entrou dentro do ônibus, sentiu falta de alguém. Voltou lá. Billy Graham estava ajoelhado em cima da marca onde John Wesley ajoelhava para orar, que ficou um buraco. Billy Graham estava ajoelhado em cima da arca, do lugar lá. E a oração de Billy Graham é: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Deixa eu falar com você. Se eu não me engano, em 2017, ele morreu. Alguns dizem que ele ganhou aproximadamente 2 milhões de almas para Jesus. Avivamento. Fala comigo, pregação. De novo, pregação. Só para não perder o costume, Pergunta para o seu irmão, você gosta de pregação? Hein? Aqui. Agora fala com ele assim, é pregação. É Bíblia. É palavra de Deus. É menos gritaria e mais Bíblia. É menos bagunça e mais palavra explicada para o povo de Deus. Porque o que sustenta o homem é a palavra de Deus. Eu li o capítulo 7, nem entrei ainda. Meu Deus do céu. Vai lá no capítulo 7. Deixa eu pular aqui. Vai lá no capítulo 7. Versículo 1. Tá assim. E acabando Salomão de quê? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe para que Salomão construiu o templo? Porque no capítulo 2, quando ele vai escrever a carta para o rei Irão de Tiro, pedindo a ele para mandar madeira e trabalhadores para ajudar na construção do templo, ele escreve a carta e ele vai dizer assim, olha, é o seguinte, eu estou construindo uma casa para Deus. Ele fala, eu estou construindo uma casa para Deus. Aí ele para e pensa, mas quem sou eu para construir uma casa para ele, se nem os céus dos céus o pode comportar? Se ele não cabe nem nos céus dos céus. O rei de Tiro, manda homens e trabalhadores aqui para mim. Para quê? Para mim construir uma casa, já que eu não posso construir uma casa para ele morar aqui, porque nem o céu dos céus ele cabe, pelo menos para me oferecer incenso. Rafael, vai lá, lê. Eu vou ler para não ficar um negócio meio que... Olha o versículo, capítulo 2, versículo 6. Porém, Salomão escrevendo para o rei de Tiro, porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa, visto que os céus, até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse uma casa, salvo para queimar incenso perante ele? Fala comigo, queimar incenso. De novo, queimar incenso. Você não precisa ser teólogo para você descobrir na Bíblia que queimar incenso na Bíblia é símbolo de oração. Salmista Davi, sobe a minha oração, Senhor, perante ti como um incenso. Apocalipse capítulo 5 e Apocalipse capítulo 8, a Bíblia vai dizer que existem seres diante do trono de Deus, nesse exato momento, que está pegando taças cheias de incensos, derramando diante do trono de Deus, e a fumaça está subindo até Deus, e o texto diz que são as orações dos santos. Então essa casa foi construída para quê, gente? O Cristo entendeu isso. Quando, irmão, pensa no dia que Cristo estava nervoso. Ele chegou no templo, o pessoal estava fazendo
cortando catira dentro do templo, catirando. Te dá uma pomba. 3 pombas em troca daquela ovelhinha lá. O povo está cortando catira dentro do templo. Jesus entrou, ficou nervoso. Pegou lá um chicote, quebrou tudo, arrebentou tudo e falou assim: vocês não entenderam? Que essa casa será chamada casa de oração. Capítulo 7, versículo 1. E acabou Salomão de... Está orando? Está orando? É interessante, né? A gente gosta de falar, Deus, essa geração é a geração do arrebatamento. Essa geração é a geração do avivamento. Aí você olha o joelho da geração, que diz que é da geração do avivamento. Está mais lisinho do que bumbum de neném, irmão. Tem marca de nada. Sei que raio de avivamento é esse que vai vir para um povo que não ora. Um povo que não busca. Você já leu Joel capítulo 2? A partir do versículo 13. Chorem, ministros do Senhor, entrai entre o alpendre e o altar, passai a noite chorando e clamando aos... Poupa o teu povo ao Senhor. Aí quando chega no versículo 28, e há de ser que, depois daqueles dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Primeiro vai orar, primeiro vai buscar, primeiro vai engrossar o joelho, aí depois o espírito vem. Fica de pé, irmãos. Versículo 7, eu só vou ler. Versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Ao texto. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Versículo 2, por favor. Os sacerdotes não conseguiam entrar no... Opa, pera aí. Capítulo 5, os sacerdotes estavam dentro do templo. A nuvem desceu, eles não conseguiam ficar de pé. Meu Deus do céu, a Bíblia é demais, irmão. Não sei como é que tem gente que não gosta desse livro. Capítulo 5, versículo 14, a glória desce. Eles não conseguem ficar de pé para ministrar. A glória desceu dentro do templo. Versículo 2. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Se eles não conseguiam entrar, é porque eles estavam o quê? Do lado de fora. Porque a glória do Senhor... Aqui. Fala comigo. Avivamento dentro e avivamento fora. Por que, Rafael, que foi o avivamento foi fora? Versículo 3. Quando todos os israelitas, fala comigo, viram? Eles estavam aonde? Todos os israelitas estavam dentro do templo ou fora? Fora. Os sacerdotes aqui no capítulo 7 estavam dentro do templo ou fora? Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, a reação deles, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra e adoraram e deram graças ao Senhor dizendo, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Fala comigo assim, avivamento dentro, avivamento fora. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Deixa eu falar. Sabe qual foi o primeiro erro da igreja primitiva? O Espírito Santo desceu, pastor, o Espírito Santo desceu. Pum! Os discípulos disseram o quê? Rapaz, Jerusalém tá bom demais. Oxê. Jerusalém tá top.
Aquele poder de Deus, avivamento, todo mundo repartindo tudo e ninguém tinha nada em comum, todo mundo tinha tudo em comum, melhor dizendo, todo mundo repartindo tudo, aquele poder de Deus, curando e maravilhas, sinais, maravilhas. Aqui tá bom demais. Olha aqui, só que Jesus não queria um negócio apenas em Jerusalém. Porque antes dele subir, ele disse assim, olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Eu vou derramar o avivamento para vocês dentro, mas o negócio vai ter que transbordar. Lá fora vai ter que ver que vocês são avivados. Coloca a mão no ombro do teu irmão aí. Você quer o avivamento? Ai, meu Deus, irmão, Deus está aqui, hein? Eu estou sentindo Deus aqui. Começa a pedir ele aí. Faz igual Salomão, começa a orar. Começa a orar. A casa já está cheia, a arca já está no lugar. Você já louvou, você já escutou a palavra dele, a pregação. Agora ora, pede, fala, Senhor, manda, aviva-nos, aviva a minha vida, Senhor, aviva a minha igreja, Senhor, aviva o meu ministério, Senhor, aviva a minha família, Senhor, aviva os meus filhos, Senhor, aviva os meus sonhos, Senhor, aviva os meus projetos, Senhor, aviva, Senhor, aviva, derrama, Senhor, queremos de volta os seus sinais, Senhor. Alavaxere cominaragaia. Queremos os seus sinais, Senhor. Queremos ver fogo cair do céu. Clamamos a Ti, buscamos a Ti, porque queremos a Tua igreja te clama. Não nos deixe, Senhor, frios como estamos. Não nos deixe frios como estamos, Senhor. Como disse o hino que as irmãs cantaram, acende a chama outra vez. Acende a chama outra vez. Acende a chama, acende a chama, acende a chama, acende a chama. Jesus está acendendo, hein? Jesus está acendendo a chama da oração aqui outra vez. Jesus está acendendo a chama da revelação aqui outra vez. Jesus está acendendo, reacendendo a chama do Espírito. Alavashuri me candarabahaya, peri me conderamahasuri andalavacheia, iri me calavahasuri me andalavahassia. Em nome de Jesus, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. O teu povo clama. Aleluia. Aleluia. Receba. Receba, receba, receba. Isso, adore, adore, Alavachere, canda súria. Chama, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está na casa. Vem limpar, brilhar, resplandecer.
sua vida não será a mesma. Sua vida não será a mesma. Volte a buscar ao Senhor como nunca buscou antes. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, aleluia. Aviva nos corações, ó Pai. Oh, Espírito Santo da verdade. Renova-nos, ó Pai, com teu Espírito Santo, ó Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vem limpar, Aleluia. resplandecer. Ah, Senhor, aviva-nos. Ah, Senhor, ó Pai, os nossos corações. Acende a chama, Aleluia. ó Pai. Acende os nossos corações, a chama do teu Espírito Santo, ó Deus. Oh, Espírito Santo, aviva-nos, renova-nos. Oh, Senhor, tira todo engessamento espiritual, toda mornidão, ó Pai. Ah, toda frieza. Nós cremos, ó Pai, no teu poder. Aleluia. Oh, aleluia. O meu primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa linda, né, irmãos? Esse dever é nosso, Wagner. Não deixar a chama apagar. Deus deu uma ordem ao sacerdote. A manutenção da chama é a nossa obrigação. Deus, Ele desceu o fogo do alto, que acendeu aquela lamparina do templo. Só que Ele deu uma ordem ao sacerdote, que aquele fogo tinha que arder continuamente. Só que para o fogo arder, exigia-se manutenção. Paulo vai fazer uma alusão sobre isso, dizendo: e não apagueis o Espírito. Algumas coisas que nós fazemos, que essa chama, que o Deus que colocou em nossos corações, Wagner, ela vai se acabando. A comunhão com Deus, aquele momento de intimidade com o Espírito Santo, aquele momento de oração, de deleite, de prazer. É nossa obrigação manter essa chama acesa. É minha, é sua, é nossa. Porque o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. A nossa obrigação, irmãos, é a manutenção dessa chama, para não apagar, Rafael. Oh Deus, ajuda-nos, ó Pai amado, Senhor, a voltar-nos, Senhor, o nosso altar ser reconstruído diante da Tua presença. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, que nós venhamos dia após dia, irmãos, cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos, porque a minha e a sua obrigação é manter essa chama acesa, por meio da oração, da comunhão, que nós possamos ter isso em mente. Deus abençoe a vida do pastor Rafael, por essa palavra. Vamos orar e agradecer, e que
isso não seja um movimento, mas de fato sim o início de um avivamento pessoal. Porque às vezes nós esperamos um avivamento coletivo, mas Deus às vezes quer avivar-nos pessoalmente. Eu, você, nós. Então que isso venha a arder dos nossos corações. Amém? Tem algum recado? Sábado, né? Sábado tem um culto, né? Nós fomos convidados lá para estar com os jovens lá na sede. É às 18, né? Às 18 horas. Aí os irmãos estão convidados para nós estar lá cultuando juntamente com os jovens a Deus. Amém? Quarta-feira temos nosso culto, né? A partir das 20 horas, das 20 às 21h15. E domingo a nossa escola bíblica dominical foi coisa boa hoje, irmão. Hoje a escola bíblica foi interessante hoje. Teve uma surpresa aqui. Mas foi coisa boa. E logo após... Tá vendo? Foi pego de carça curta. Mas foi coisa boa. Amém? E mais à noite o nosso culto de louvor e adoração. Irmãos, vamos orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros, irmãos. Irmão, olha, às vezes acontecem algumas coisas e a gente precisa estar orando. A gente precisa entender que existe uma guerra por trás disso aqui, irmãos. Existe uma guerra. E aí a gente orando um pelos outros, nós conseguimos nos fortalecer. Esse foi o que Jesus disse para nós fazer, cuidar um dos outros. Para que aquele que está mais fraquinho, o pastor, não seja alvejado pelo diabo, pelas setas inflamadas. Para nós cuidar um dos outros. Porque nós somos uma família em Cristo. Então durante a semana, coloca a vida do seu irmão. Quando vem na mente, irmão, não é a sua mente que produz isso não, que reproduz não. Às vezes você lembra do irmão, lembrou. Não, é o Espírito Santo que está colocando na sua mente para você interceder por ele, orar por ele. Então quando for assim, já vai lá e ora em espírito. Senhor, visita lá o pastor Rafael. Eu não sei o que está acontecendo, mas quebra todo o laço, dá vitória ao teu filho, dê a paz e ora por ele, né? E aí nós vamos firmes e abundante na obra do Senhor até a volta do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecer? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado, Senhor Deus, por cada um de nós. Louvamos por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, de estar juntos, reunidos, em volta da cruz de Cristo, para glorificar o teu nome, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Que essa chama, Senhor, ela venha arder continuamente em nossos corações, ó Pai, até a volta de Cristo. Nós pedimos ao Senhor, derrama da tua graça, Senhor. Cuida de cada um de nós, Senhor, cuida do teu povo. Amanhã começa uma semana de labor. Senhor, eu não conheço quais são as dificuldades, eu não conheço quais são os desafios, ó Pai, que cada um dos meus irmãos irão enfrentar, mas o Senhor é o Deus que conhece e que rege toda situação e circunstância. Então vai de encontro, cuida, protege, Senhor, de todo mal, ó Pai. Livra, Senhor, da seta maligna, Pai. Senhor, não deixe que sejam alvejados para a glória do teu nome, ó Pai. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Obrigado, Rafael, por essa palavra. Irmãos, só vamos fazer uma oração pela vida da Bia, a sua mãe, né, que sua família está indo morar em outro lugar. Então vamos abençoar a sua vida. Que Deus encaminhe. Foi falado hoje, nessa noite, que Deus está sobre o globo, assentado, governando e dirigindo todas as coisas. E não é diferente na vida das nossas irmãs, amém? Vamos orar. Pai, abençoa a tua filha, a sua família, aonde quer que ela vá, esteja, Senhor, que a tua mão poderosa esteja estendida sobre a sua vida, guiando, guardando a tua filha, assim também juntamente com a sua família, tratando todas as coisas, preparando todas as coisas, operando o teu querer e o efetuar, Senhor. Por isso nós, como igreja do Senhor, nós impetramos a tua bênção sobre a vida da tua filha e a sua família, e que teu nome seja glorificado ali naquele lugar onde ela estiver, no nome de Jesus Cristo, assim oramos, agradecidos, amém, Senhor, amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, as ricas
e doces consolações do Espírito Santo esteja e permaneça sobre a sua igreja hoje para todos sempre. Todos nós que cremos podemos dizer amém. Deus abençoe na paz do Senhor. Uma...